Compartilhando a tela. Então, beleza, pessoal. O Charcot era esse médico especialista em problemas de neurose. E ele tratava dessas mulheres ali nesse hospício, nesse hospital psiquiátrico, assim, aos montes. Os ricos mandavam essas mulheres lá, internavam essas mulheres, e Charcot, então... pode ver que na imagem aí, ó, quem tiver com o microfone aberto, só dá um mute aí para a gente não tirar a nossa atenção. O Charcot, então, ali pode ver que ele está ali com uma mulher em estado de transe hipnótico, certo? Aonde ele faz o quê? Ele dá aula para os médicos, e o Freud está aí nessa turma. E ele mostra como que hipnotiza uma pessoa. E ele percebia que durante as sessões de hipnose, essas mulheres entravam em transe, tá? E não tinham mais aquelas crises. Mas era só por esse momento, depois voltava tudo de novo. O Freud foi observando que havia apenas um alívio momentâneo e o sintoma voltava novamente. Ele, então, considerou que a hipnose não era uma técnica eficiente, era paliativa. Ele falou, eu preciso inventar alguma coisa, né, que mude isso aí. O que ele fez, então? O Jean-Martin Charcot, que é conhecido como o pai da neurologia, o Jean-Martin, ele influenciou, ele foi mentor de Freud, mas assim, até um ponto, até determinado ponto, porque o Freud começou a pesquisar outras técnicas para tratar com os doentes mentais, né? Por exemplo, as aulas de Charcot nas enfermarias do hospital ajudavam a elucidar a história natural, a fisiopatologia e as muitas doenças. Então, Freud teve uma aula com Charcot prática. Foi uma aula prática, e ali se usava, era um laboratório real, com doentes mentais e assim por diante. Então, essas doenças que tinham a neurosífilis, a epilepsia, o acidente vascular cerebral. Então, a atenção da mídia internacional naquela época voltou-se rapidamente para o Salpêtrière. Ele se tornou um hospital famoso, até lá, agora, virou uma faculdade lá, depois eu vou falar sobre isso. E teve, até poucos dias aí, quem não sabe aí, onde a princesa Diana morreu, lá em agosto de 1997, né? Tem lá o túnel da Ponte da Alma, onde a princesa de Gales foi transferida e socorrida na emergência do hospital. Depois veio a falecer algumas horas depois, foi nesse hospital aí, que é a fama do hospital até hoje. Então, o Jean-Martin, que com justiça é considerado o pai da neurologia moderna, ele lecionou na Universidade de Paris em 1860 até 1893. Era um cara brilhante. O Jean-Martin Charcot era um cara brilhante, tanto que ele que influenciou Freud, né? Ele tinha uma sensibilidade artística, né? Além de pintor, arquiteto, igual eu e o Valmir Batu aí, de pouquinho de tudo a gente faz, né, Valmir? Um pouquinho de tudo, dá aula, faz investigação, faz arte, um pouquinho de tudo a gente faz. Então, esse cara, eu digo sempre que as mentes brilhantes, né, sempre está fazendo mais coisas. A pessoa nunca está contente com uma coisa só. E o Jean-Martin era um cara muito artista, além de médico, grande clínico, e fez brilhantes trabalhos, e ele escreveu sobre a histeria, tá? E a atrofia muscular progressiva, esclerose múltipla, tudo isso que você está vendo aí hoje nesses estudos científicos, tudo veio de lá, Jean-Martin, né? Paralisia agitante, esclerose lateral, amiotrófica, a última aí foi a doença de Charcot, que vocês devem ter ouvido falar já, a doença de Charcot. E um vienense chamado Pierre Charroux, ele imortalizou uma aula sobre histeria ministrada pelo Dr. Charcot lá no Hospital de Salpêtrière. Então, esses caras eram os caras, eles que descobriram, né, os problemas oriundos da mente e a histeria
a epilepsia e todas essas manifestações neuróticas que existiam naquela população e contribuíram para que hoje nós tenhamos aí uma grande, uma inúmera e vasta literatura a respeito, né? Então, o Jean-Martin Charcot ele dava essas aulas de hipnose e ele hipnotizava essas mulheres ali e mostrava, né, que quando ele chegou para trabalhar lá, ele acreditava que a doença histeria, que é do grego histera, né, que é útero, era uma desordem do sistema nervoso de fundo emocional, causada pelas alterações nos fluidos uterinos. E esse termo vinha de longe. Por exemplo, ele designava desde a antiguidade que era uma ordem paroxística, que era semelhante à epilepsia, e lá onde Charcot trabalhava, ele chefiava um setor de epilepsia simples, e ele tratava dessas mulheres, tá? Que tinham problemas uterinos. Ele entendeu que todas aquelas manifestações, aquela doença de histeria e epilepsia, era a doença do útero. Então, o Charcot, no meio da bacia, ele encontra... Ele fala assim, lá no meio da bacia, né, a mulher, você vai entender um pouquinho a anatomia. No meio da bacia encontra-se o útero, que é o órgão sexual, que se dirigia, dotado de vida própria, que se move espontaneamente, dirigindo-se para o lado direito, para o esquerdo, gosta dos odores agradáveis e dele se aproxima lá, o Hipócrates, Platão fala que ele comparou o útero a um animal ávido de procriação, que, frustrado em seu desejo, causa desordens em todo o corpo. Olha só que interessante, né? Aí, veja aí, essas mulheres, essas fotos aí é lá no Hospital São Petrielli. As mulheres se contorciam e faziam movimentos assim, parecendo que estava voltando para o útero, se contorciam, faziam aqueles movimentos, né? Como se estivesse voltando para o útero. Então, a histeria seria o resultado do sufocamento do útero, manifestando-se por dificuldade de respirar, aquelas palpitações, perda de voz, ansiedade, confusão. Então, lembremos que na Renascença esses sintomas eram interpretados como uma evidência de bruxaria e possessão. Imagina aquela mulher se contorcendo, né? Dava aquelas crises, a mulher se contorcia no chão. Eu tive uma tia epilética e eu era pequenininho, eu achava que o capiroto tinha entrado no corpo dela, né? Porque ela fazia aquelas bruxaria e possessão. Então, as vítimas eram submetidas, o quê? Teve até a Inquisição aí. Na época, a Inquisição tratou essas mulheres como bruxas, né? Como alguém que recebia os espíritos malignos, o demônio lá. E aí a Igreja Católica não soube reagir a isso, começou a matar as mulheres lá, achando que as mulheres eram bruxas, né? Então, tudo coincide num ponto que a histeria é doença de mulher, mas o homem também tem histeria, né? No início, o Charcot retoma aquela teoria uterina e fala de uma hipersensibilidade ovariana nas histéricas. Com isso, não são poucos os ovários extraídos para curar a doença. Depois, ele experimenta lá, com mentais, a hipnose. Ele falou, vou fazer uma técnica aqui para ver se eu consigo, né? Se eu consigo fazer alguma técnica, desenvolver alguma técnica que venha, então, trazer para essas mulheres um alívio. E o Freud, ele percebeu que isso era só momentâneo, era paliativo. Então, ele falou, não, eu preciso ir mais a fundo nisso. E o neurologista, ele tropeça sempre num problema. Ele raciocina que existe uma lesão no sistema nervoso, que não existe na histeria, e aí ele chega a uma ideia assim, essa mulher é histérica traumática. O que seria essa histérica traumática? Eu tenho uma tia que ela caiu do trem, tá? Ela caiu do trem e ela teve um amassamento aqui, um afundamento dessa parte. E minha tia ficou histérica e epilética o resto da vida. Então, naquela época, se percebia que essa população de mulheres que apareciam ali com esses traumas é porque tinha acidentes em estradas de ferro, essas vítimas ficavam frequentemente com sistemas histéricos, paralisias, e por isso se perdia até indenização as estradas de ferro lá, as empresas, né? Porque
essas mulheres chegavam ali com lesões cerebrais. E aí, a hipnose de Charcot produzia sintomas semelhantes, mostrando assim que não se trata de lesão orgânica. O pai da neurologia, né, que também foi professor do seu amigo Freud, aprendeu com ele a hipnotizar os seus pacientes. E se faz isso até hoje, né? O pessoal hipnotiza aí as pessoas e assim por diante, para ver se tira aquela síndrome de pânico, ansiedade e tantas coisas aí. Então, o Charcot, através da hipnose, ele fazia desaparecer os sintomas nos histéricos e de conversão, paralisia e cegueira. Os sintomas desapareciam apenas enquanto durava aquela transe ali. A conclusão é o seguinte: sintomas aparentemente neurológicos, mas a doença não era somática, tinha outros problemas que não adiantava ficar fazendo hipnose ali, porque isso tinha causas mais profundas e precisava ir mais a fundo nesses sintomas, né? na investigação desses sintomas. Então, por exemplo, com relação à hipnose, por exemplo, Freud ficou fascinado quando viu Charcot tratando de sintomas de histeria por meio da hipnose. Falou, poxa, esse cara é o cara, eu vou aprender com ele. Sempre assim, quando a gente vê alguém fazendo alguma coisa fantástica, né? Não, eu vou seguir essa linha aí. Mas depois, um tempo aí, ele foi vendo que aquilo ali era só uma medida paliativa. Então, ele viu por várias vezes que esses sintomas sumiam por um determinado período de tempo e que, às vezes, eles eram apenas amenizados e não se curava totalmente. Então, ele falou, bom, é só um tratamento paliativo. Hipnose não vai curar esses traumas aí que depois ele descobriu que eram coisas mais profundas. Então, Freud tentou descobrir uma nova forma para tratar desses ataques histéricos. Então, ele passou a trabalhar o diálogo. Ele disse, agora vou trabalhar com a fala, com a verbalização, com o que o paciente diz que está sentindo, né? Onde surge o termo psicanálise. Isto é, analisar a fala dos pacientes, que por meio dela fazer com que se descubram lá no seu inconsciente, né, que a pessoa traz seus traumas ao consciente e que fizeram com que isso se tornasse patologias e se refletisse em sua vida consciente, assim como em seus hábitos e em seu comportamento. Aí começou a surgir a psicanálise, a psicologia e assim por diante. Então, começa lá, né, na neurologia, com a hipnose, mas depois foi se aperfeiçoando a psicanálise e a psicologia. Então, para encerrarmos sobre Charcot, o Charcot deu o primeiro passo, né, o passo relevante na direção ao tratamento, que era mais humanizado, das neuroses. E a hipnose e a técnica da pressão por ele usadas era de forma arbitrária, assim, existia uma maneira autoritária de se aplicar essa técnica, né? E dessa forma, Freud acaba rompendo com a influência de Charcot. Bom, não vou seguir mais esse cara, porque a técnica dele aí não é muito eficiente, né? E aí o Charcot trabalhou 30 anos nesse hospital, no célebre hospital de Salpêtrière, e, gente, quando ele chegou lá, tinha 5.000 pacientes e aproximadamente 3.000 deles tinham problemas mentais. Você faz ideia que é trabalhar num hospício com 3.000, 5.000 doentes mentais? Então, nesse hospital eram oferecidos tratamentos de novos médicos, experimentos de novos métodos. Era um centro médico muito importante para o mundo naquela época. Muito importante, como é o Albert Einstein hoje e tantos hospitais, né? Que tratava do cérebro. Vinha gente do mundo inteiro para tratar ali com Charcot. Charcot era o cara, né? E então, olha aí, atualmente, o Salpêtrière é um centro hospitalar universitário. Está lá o hospital lá no fundo, e uma médica que é mais hoje está mais moderno. Ali tem várias especialidades, engloba várias especialidades médicas. Então, o hospital abriga lá um instituto. Esse instituto aí, que eu não falo muito bem francês, mas é um instituto muito importante que continua o legado de Charcot ali, para a Europa, ali, para Paris, principalmente. Então, até aí,
Charcot teve grande influência sobre esses médicos neurologistas. Você falando de louco, né? Eu vou contar uma coisa aqui para quebrar o gelo. Acho que, se eu contar, acho que muita gente já sabe. Diz que dois loucos conversavam, né? E um disse assim: a partir de hoje, você tem que me chamar de... Você tem que bater continência para mim e me chamar de Napoleão Bonaparte. Muito bem. Aí o outro louco disse assim: quem é que você está pensando que você é? Quem que te nomeou Napoleão Bonaparte? Quem foi? Ele falou: Jesus Cristo. Ele falou: eu? Eu não. Quer dizer, um falava que era Napoleão, o outro falava que era Jesus Cristo. Ele falou: quem que te nomeou Napoleão Bonaparte? Ele falou: Jesus Cristo. Ele falou: eu não te nomeei. Um era louco pensando que era Napoleão e o outro era louco pensando que era Jesus Cristo. E dentro do hospício está cheio de pessoas assim, né, que sempre se acham, se tomam por personagem de alguma coisa que não existe. Eu fui no hospício uma vez e alguém disse assim para mim que eu parecia o pai dele. O senhor está parecendo o meu pai. O seu pai? Aí eu falei: fale para mim como é que era o seu pai. E ele contou lá, e o pai era muito diferente daquela pessoa, muito diferente de mim, né? Mas ele via o pai dele em mim. Então, esse mundo do histérico, do neurótico, do louco, é um mundo alienado. E eu imagino que quer cuidar de 5.000, 7.000, 8.000 pessoas doentes e doentes mentais. Né? Um pensando que era Jesus Cristo, o outro pensando que era Napoleão Bonaparte. Tinha um lá que fazia como é que fala lá? Aquele cara lá que anda com o Sancho Panza, lá, o Dom Quixote. Tinha um lá que imitava o Jesus Cristo, outro imitava o rei da Espanha. Então, você imagina que quer ficar num lugar desse, cuidando de 5.000, 7.000 doentes. Então, não é uma tarefa fácil. Então, o Charcot era o médico das histéricas, né? E o Freud, então, foi ali para ter uma experiência de como que se fazia para curar essa população. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre o Freud. O Freud, logo que ele saiu de Salpêtrière, ele descobriu uma técnica que era muito mais eficiente que a hipnose. E ali, ele, dentro de um laboratório, dentro de um consultório de medicina, psicanálise não surgiu de um consultório de psicologia e nem de psiquiatria. A psicanálise ela foi criada dentro de um consultório de medicina. Por isso que chamamos psicanálise clínica. Então, o Freud ele deu um passo decisivo e original que abriu perspectivas para o desenvolvimento da psicanálise. Então, ele abandonou a hipnose. A hipnose, para ele, não era eficiente. Substituiu pelo método das livres associações. O que são as livres associações? Ele passou a investigar e penetrar nas regiões mais obscuras dos inconscientes, ou do inconsciente. Um dia minha mãe disse assim para mim: eu não gosto de psicólogo e de psiquiatra, esses caras que mexem com mente, porque eles vão no fundo da alma da gente, eles começam a fazer umas perguntas, eles vão lá no fundo e mexem com a situação, e mexem com o inconsciente da gente. Mas é por aí mesmo. Lá nas regiões mais escuras da alma estão coisas que ninguém sabe. E o Freud foi penetrando nessas obscuridades da alma, descobriu um instrumento capaz de explorar e explorar a sua essência. Foi aí que nasceu a psicanálise. Como que ele descobriu isso? Ele começou a conversar com seus pacientes. Chegava lá uma mulher com problemas de neurose, ele dizia assim: o que é? Qual é o problema? O que você está sentindo? Fale quais são os seus sintomas. E a pessoa passava a falar e ele passava a notar tudo que a pessoa estava falando. E ele conseguia identificar e dar o diagnóstico do que essa pessoa havia passado na sua infância, havia passado na sua adolescência e chegado na fase adulta, o porquê daquele sintoma. Então, Freud, dentro de um consultório clínico de medicina neurológica, ele conseguiu desenvolver a técnica psicanálise. Pronto.
pouco tempo, uma psicóloga queria discutir comigo isso. Eu disse, olha, você me desculpa, mas não é bem assim que funciona. Falei, psicanálise nasceu primeiro, dentro de uma experiência da medicina, dentro da técnica, dentro da neurologia, um médico desenvolveu essa técnica, e aí outras ciências, como a psicologia, a psiquiatria, então foram desenvolvendo a partir desse ponto de partida. Então, nós temos que respeitar a história de como que surgiu a psicanálise. Dentro de um consultório de medicina, se desenvolveu a técnica para poder tratar com os problemas neurológicos. E Freud, ele trabalhou sozinho no desenvolvimento da psicanálise. Você vai entender por quê? Porque ele foi abandonado. Ele acabou sozinho, abandonado. Veja bem, com ele vieram grandes homens, que vocês já devem ter ouvido falar na história. O Adler, Jung, Carl Gustav Jung, que é o pai da psicologia, o que inventou a psicologia analítica, o Jones, o Stelkel e tantos outros lá. Teve um congresso internacional lá em 1908. Toda essa galera aí foi lá para falar da psicanálise, igual o Batu fazia aí no passado, aqueles congressos de investigação, Batu. Levava o pessoal bem experiente para falar, né? Olha aqui, a gente aprende muito nesses congressos com essas pessoas aí que estão aí aprendendo a vida toda, trabalhou a vida toda, aprendeu a fazer a coisa. E o Freud reuniu essa galera lá. Vamos reunir. Teve o primeiro congresso e foi tremendo. Mas o Freud começou a ser criticado, porque eles achavam que os métodos que ele usavam eram esquisitos. Essa galera aí, eu vou mostrar a foto, isso aí foi o primeiro sinal de aceitação da psicanálise no meio acadêmico, lá em 1909, quando ele foi convidado a dar conferência nos Estados Unidos, lá na Clark University, em Worcester, mas é lá que ele começou a ter problema. Foi uma vez só nos Estados Unidos, e aí já começou as divergências. Entre eles ali mesmo, porque eles achavam que, naquela sociedade muito repressora, que certas coisas que Freud falava, principalmente que Freud abordava muito a questão sexual, né? A sexualidade e tal. E aí, em 1910, nesse congresso, que foi feito lá em Nuremberg, o Freud fundou uma associação psicanalítica internacional que consagrou psicanalistas no mundo inteiro. O meu professor de psicanálise, o Roberto Santos, lá de Brasília, eu tive o privilégio de ser treinado por ele, e ele é formado nesse instituto internacional. É o Freud, lá na França tem um, na Inglaterra tem outro, nos Estados Unidos também tem. É uma das maiores escolas de psicanálise do mundo. E ali surgiram esses psicanalistas, e muitos deles aí depois se tornaram psicólogos, psiquiatras, mas o ponto de partida é a psicanálise. É ali que começou, nesse congresso. O Freud conseguiu levar a teoria dele para toda essa galera aí, e aí começou a crescer, então, a psicanálise no mundo inteiro. Então, grandes homens aí, o Freud de Bengala aí, em 1911, entre 1911 e 1913, está aí, ele foi vítima de hostilidades, principalmente dos próprios cientistas. O cara que mais bateu em Freud foi o Carl Gustav Jung, que até hoje os psicólogos batem nos psicanalistas por causa disso. É uma rixa histórica. O Carl Gustav Jung ficaram indignados, ele e outros aí ficaram indignados com as ideias de Freud, né? E foram lá para Zurich e foram lá desmoralizá-lo. E o Adler e o Jung, com toda a chamada escola de Zurich, separaram-se de Freud. A partir de hoje, a gente não anda mais junto. Suas ideias são muito estranhas, você está falando coisa aí que não tem nada a ver, vamos botar um ponto final aqui. Cada um criou uma escola. É sempre assim, né, Batu? O cara caminha com a gente, aí o cara acha que sabe muito, vamos botar uma escola, e vai. E aí aconteceu com Freud a mesma coisa. Então, esses caras aí, cada um foi lá, criou uma teoria, principalmente o Carl Gustav Jung, que era o psicólogo, né? Ele criou a psicologia analítica, é esse que está com a mão aí na perna aí. O Carl Gustav Jung foi, até hoje existe uma rixa em psicologia e psicanálise, mas o Freud seguiu em frente. Mas o Freud, ele ficou muito doente. Cara, esse cara fumava, eu fiquei sabendo que ele fumava 30 charutos por dia. 30 charutos por dia. Toda foto de Freud está o Freud com o charutinho dele lá.
deu um câncer aqui, ó, na região palatal dele aqui na laringe aqui, e isso aí foi a sentença de morte dele. Então, ele fez uma cirurgia em 1923, tirou esse tumor pálato aqui, e aí ele já passou a ter dificuldade para falar. Então, já não dava mais aula, só ficava no consultório atendendo os pacientes. Por isso que Dom Luvalé, ele perdeu a fala, o psicanalista não precisa falar muito, né? Mas ele perdeu a capacidade do ensino, de dar aulas na universidade e assim por diante. Ele sentia muita dor, muito desconforto, e os seus últimos anos de vida coincidiram com a expansão do nazismo. Vou falar o que aconteceu no período do nazismo com Freud. Poucos sabem disso. Freud teve a infelicidade, entraram dentro da biblioteca dele. Você faz ideia, o cara levar a vida inteira para formar uma biblioteca, e aí chegam os nazistas lá e botam fogo na biblioteca dele. Fizeram um amontoado de livros, depois vou mostrar para vocês aí, ó. 1938, quando os nazistas tomaram Viena, Freud, de origem judia, teve seus bens confiscados, a biblioteca dele foi queimada. Aí o que ele foi obrigado a se refugiar em Londres, que hoje está lá o Museu Freud em Londres, que é um dos maiores, né? Vai cair novamente, mas eu vou falando aqui. Então, como pai da psicanálise, Freud lutava contra o câncer de laringe, resultado do quê? De anos e anos de tabagismo. Aí falei que ele chegava a 20, né? 20 charutos, e 20 charutos, tá, né? 30 não, eu que aumentei aí, por dia. E ao longo dos 16 anos, submetido a mais de 30 cirurgias para retirar tumores que tomavam conta da sua boca, né? Mas nunca parou de fumar, o cara estava lá com o charutinho dele. Então, quando ele sofreu essa investida do nazismo, confiscaram os bens dele, e a biblioteca dele foi queimada, aí ele se refugiou em Londres, e após um pagamento de resgate, ele ficou lá em Londres, e ali foram os últimos anos da vida dele, junto com a esposa, né? E Freud morreu em Londres, Inglaterra, no dia 23 de setembro de 1939. Então, veja bem, o que sofreu esse cara para poder chegar e criar a psicanálise e deixar a psicanálise com aquelas pesquisas e aqueles conceitos e teorias tão importantes que hoje nós usamos, né, para tratar com as pessoas que sofrem traumas e têm problemas e transtornos e assim por diante. Então, não foi fácil. A carreira de Freud ali não foi fácil para ele deixar um legado. Freud deixou um legado que hoje a psicologia usa, a psiquiatria usa, a neurologia usa. É um legado que ficou, que ele construiu durante a sua carreira. Muito bem, como temos 8 minutos aí para a terceira, hoje eu vou terminar mais cedo para vocês, para não cansar e também só dar uma pincelada na matéria, deixar vocês com mais interesse para a próxima, tá? Muito bem, vamos lá. Museu Freud na Inglaterra. Eu tenho o meu professor lá, o Roberto Santos, ele visitou o Museu Freud quando ele estudou lá. Ele falou assim que é fantástico. Está lá o divã, os objetos dele, a cadeira dele, tem até um charuto lá dentro de uma redoma de vidro. Tem um charuto lá de que o Freud deixou, acho que o último charuto, não sei se ele fumou, deixou de fumar, mas achei interessante. Aí tem uma figura de Freud lá, olha o Museu Freud na Inglaterra, o tamanho dessa casa. Olha o tamanho, né? E aí tem lá também a biblioteca, parte da biblioteca dele, que ele conseguiu reconstruir depois, né? Os objetos dele, quadros, e todo o acervo dele lá. E tem lá um boneco de cera lá, com o Freud e o charuto na mão lá, porque o charuto era a marca registrada dele, né? E o divã, onde ele colocava os pacientes para analisá-los. Então, o Freud deixou esse legado importante, que é o desenvolvimento da psicanálise para ser usada hoje para tratar com os males da alma. Muito bem. Vamos falar um pouquinho agora sobre, então, as teorias e os fundamentos da psicanálise. Vocês ouviram um pouquinho da história,
como que começou, como que desenvolveu. Vou falar um pouquinho agora sobre as teorias e os fundamentos. Depois eu vou dar um tempinho para vocês fazerem perguntas, tá? Muito bem. Gente, os trabalhos de Freud, eles possuem diretrizes muito bem estabelecidas. Por exemplo, em relação ao seu propósito para com a sociedade. Hoje, nós podemos considerar que, em geral, um dos maiores movimentos a respeito de terapia alternativa de pouca ou nenhuma invasão, nós vamos compreender que melhor desses métodos, alguns fundamentos da psicanálise, e, através da psicanálise, nós podemos entender e a psicanálise ajuda a nos esclarecer as nossas próprias vidas. E isso aconteceu comigo. Eu fui para a psicanálise depois de uma profunda crise existencial, de perdas de pilares da minha vida, pai, mãe, carreira. Eu fui para a psicanálise para poder entender o que estava acontecendo comigo. Uma crise existencial muito séria. E foi na psicanálise que eu encontrei comigo mesmo, onde eu pude esclarecer para mim mesmo o que havia acontecido na minha infância, na minha adolescência, e hoje esses sintomas que eu tenho, que tive que tratar: baixa tolerância à frustração, as insônias, as crises de pânico, a procrastinação, a desmotivação, todos aqueles sintomas que eu tinha, toda aquela personalidade distorcida, baixa estima, tudo isso a psicanálise tratou. A primeira coisa que a psicanálise tratou em mim foi a questão de me conhecer, o autoconhecimento. Então, a psicanálise já começa aqui, quando você consegue definir e esclarecer o que você está fazendo aqui no mundo, qual é o seu propósito de vida, para que você nasceu, que rumo que eu tenho que tomar, qual é o propósito da minha vida. Então, a psicanálise ela traz esse esclarecimento, que você passa a entender que você está aqui com um propósito, uma missão, você veio cumprir uma missão. E quando você não tem esse norte, quando você não tem essa direção, você entra em crise. Então, a psicanálise vem trazer isso. Ela vem trazer um esclarecimento do que aconteceu com você. Eu entendi por que minha mãe fez isso, meu pai fez isso, por que eu fazia isso, né? Todos esses sintomas que eu tive, todo esse comportamento, agora eu estou entendendo o porquê. É porque existe um inconsciente de coisas, um inconsciente cheio de coisas que precisa mexer lá e bagunçar, tem que ir lá e mexer. O psicanalista faz isso, ele vai lá e mexe, bagunça o inconsciente para poder, né, tirar e deslocar aqueles objetos que estão lá perturbando eu e você. Então, vamos lá. Os fundamentos da psicanálise propõem um resgate de clareza sobre a estrutura psíquica do indivíduo. Nós temos um psiquismo. E esse psiquismo, eu falei lá na palestra da igreja aí do pastor Marcelo, o grande problema nosso, principalmente de quem lidera, é achar que todo mundo é igual. Olha, vamos dizer aí, nós temos aí quantos alunos aí, né? Nem todos são iguais, cada um tem uma formação psíquica, cada um tem uma formação, cada um tem uma trajetória. Tem coisas que aconteceram na sua infância que não aconteceram na minha, tem coisas que aconteceram na minha e não aconteceram na sua. Conceitos, você foi criado dentro de famílias com conceitos, e você foi formado assim. Então, as pessoas são subjetivas. Ninguém é igual, eu não sou igual a vocês, nós não somos iguais uns aos outros. Então, quando no trato, a gente tem que aprender que nós precisamos entender cada ser com o seu mundo interno, com o seu mundo, com o seu universo interno. Então, cada indivíduo tem uma estrutura psíquica. É como se fosse um raio-x, né? Falando de forma simplista, assim, que acontece mentalmente com um paciente que, no decorrer da terapia, ele se entrega aos poucos, e o que esconde em sua natureza e o que compromete a sua saúde. Por que eu estou tendo esse sintoma? Você não percebe que aquilo é um trauma que você sofreu na infância, que você sofreu lá na adolescência. Então, o psiquismo de cada pessoa tem coisas ali alojadas e que eu tenho, você pode não ter, ou você tem, eu não tenho, mas cada um
tem algo que está ali alojado e que compromete a sua saúde. Mais lá na frente nós vamos estudar sobre psicossomáticas, que são doenças que foram somatizando, e hoje aí, que nem eu e o Valmir, que já somos mais velhos aí, começa a pressão a alterar, né, Batu? E dor no estômago, e tanta coisa é somática, nervoso que passou, aborrecimentos, é a ansiedade que passou durante a vida, durante o trabalho, durante a trajetória de vida, é uma somática que está ali e precisa ser tratado, né? Vai cair aí, vocês entram pelo mesmo link. Então, o fundamento da psicanálise é isso, entender o que está no psiquismo de cada pessoa. É entender o que tem ali, o que é um mundo, o universo daquela pessoa, que é o universo interno, como diz uma amiga minha. Cada pessoa é um universo, a cabeça do cara é um universo em miniatura, né? Então, cada um tem o seu problema, cada um tem a sua formação psíquica, cada um tem a sua doença, né, que a gente fala, e o seu comportamento também. Então, a psicanálise vem trazer esse entendimento para cada pessoa, para que ela entenda o que ela sente, o que tem